Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Estamos começando mais um Sua História Podcast, como sempre, toda segunda-feira, às 8 da noite, um encontro marcado. E hoje, não diferente, hoje estamos aqui com o pastor Robson Rochester Sudário, casado há 35 anos com a Rosemary Camargo Sudário, também pastora, pai da Camila e do Matheus, avô do Theo Henrique e da Maria Júlia, pastor na comunidade evangélica Templo de Adoração, em Pinhais, presidente do núcleo de pastores, do núcleo pastoral de Pinhais, e ele que está aqui essa noite para falar com você, para contar a tua história, para meu amigo, pastor Robson Rochester Sudário. Não é porque nós brincamos muito que o Santo Sudário, ele está aqui hoje, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, hoje, excepcionalmente hoje, o nosso programa é gravado, mas o pastor Robson está assistindo também, e se por acaso você quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, para ele, você pode deixar no chat abaixo, e ele vai estar ali respondendo conforme dá. Também na descrição do vídeo está ali o @Templo de Adoração Pinhais _, que é o Instagram. E você pode mandar uma mensagem, quer saber mais coisas sobre isso, tá certo? Então, hoje excepcionalmente gravado, mas estamos aqui com uma história que você vai se apaixonar. Beleza? Já voltamos. Eu sei que você provavelmente já ouviu falar do Cantinho da Fé, mas caso não conheça, vem comigo. Com mais de 1.000 metros quadrados de loja, fábrica, estoque e departamentos, nossa loja fica localizada próximo ao terminal do City Cercado, com uma infinidade de produtos como quadros decorativos, materiais para campanhas, decoração de ceia e muito mais. E fica tranquilo, se não tivermos o que você está procurando, nós criamos para você. Temos uma equipe preparada e pronta para te atender a qualquer momento. Basta vir em nossa loja, Rua Cid Marcondes de Albuquerque 2527, ou escanear o QR Code ao final do vídeo para ter acesso a todas as nossas plataformas digitais. E bom, como você pode ver, são muitos departamentos para te apresentar em apenas um vídeo. Então venha nos visitar e seja nosso parceiro, e não apenas um cliente. Aguardamos por você. Panificadora Aquarela, pães fresquinhos a toda hora, a maior variedade de doces e salgadinhos. Contamos também com uma farta mercearia. Aceitamos encomenda de salgados e doces para sua festa de aniversário, casamento e confraternização. Panificadora Aquarela em Colombo, em 2 endereços, no Jardim Monza, na Rua Pascoal Lazarotto Toniolo 1036 e no Guaraituba, na Rua Cascavel 301. Panificadora Aquarela, informações 41 36564848. Panificadora Aquarela. Patrone Aços, distribuidora de telhas e calhas, telhas em aço, telhas termoacústicas, telhas pintadas, telhas colonial em aço, distribuidora de telhas, calhas e materiais para calheiros, bobinas, parafusos, condutores. Entre agora em contato pelo telefone 41 3367 6060 ou aponte a sua câmera para o QR Code no vídeo. Patrone Aços. Ótica de Paula. Na de Paula Óticas, você recebe uma consultoria antes de comprar óculos e lentes de qualidade. As grandes marcas em lente: Roya, Zeiss, Varilux, Rudenstock e as melhores armações: Ray-Ban, Sabrina Sato, HD, Vogue. Tudo para a saúde da sua visão. Chama em nosso WhatsApp pelo número ou QR Code e confira os benefícios que preparamos para você que vem do Sua História Podcast. Rua Engenheiro Costa Barros, 1793, Cajuru. Contato 41 99704 7493. Hamburgueria Água Verde e Hamburgueria das Américas. Hambúrguer artesanal, porções, costela defumada e um vasto cardápio de petiscos em um ambiente familiar. Em Curitiba, 2 endereços. Hamburgueria Água Verde, Avenida dos Estados 630 e Hamburgueria das Américas, Rua Capitão Leônidas Marques 1278. Para quem mora próximo, faça seu pedido pelo QR Code. É isso aí, estamos de volta. Hoje, Sua História Podcast, excepcionalmente hoje, gravado, tá certo? Então, infelizmente, a gente não vai poder fazer aquelas interações
com você, mas você pode escrever no chat abaixo. E você que está chegando hoje, está chegando agora a primeira vez aqui, vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa história bem conhecida, porque o Sua História Podcast ele existe para edificar o nome do Senhor, né, e mostrar o que o Senhor tem feito na vida de cada um que vem aqui na segunda-feira. Hoje ele, Robson Rochester Sudário, casado há 35 anos com Rosemary Camargo Sudário, pai de Camila e Mateus, avô do Theo Henrique e da Maria Júlia, pastor da comunidade evangélica Templo de Adoração e presidente do núcleo pastoral de Pinhais. Tá certo? Se você quiser entrar em contato com ele, tem aqui embaixo a descrição e você vai ali, vai descobrir, vai mandar a tua mensagem, vai fazer uma visita, ele vai falar o dia de culto, mas isso ali no finalzinho. Agora a gente vai fazer uma conversa. Primeiro eu quero agradecer o meu amigo, porque o Robson é meu amigo. Robson Rochester Sudário, um pastor, né? E nós estamos careca de falar isso, não é verdade? Muito obrigado por ter vindo. Pode dar uma boa noite aos nossos amigos que estão lá. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com o meu amigo Aloísio. É amigo e irmão, né? E poder contar um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida, a honra e a glória dele. Estamos aí para ter esse tempo aí. Espero que seja agradável e abençoar muitas vidas, muitas pessoas aí, porque com certeza vou ser abençoado. Ah, não tenho dúvida disso, Nós estamos direto junto e eu já sou abençoado sempre nos cafés que a gente está, ou seja lá em Colombo, seja em Pinhais, ou seja numa na Aquarela, como a gente vai ali, né? Sempre verdade. Muito forte. Mas, pastor Robson, eu vou ser formal contigo, né? Porque eu sou um cara muito, muito formal, vocês sabem disso, né? Me conte uma coisa, você tem quantos anos de ministério? Mas para a gente chegar ali, eu vou fazer uma só e daí você já desenrola. Você nasceu num lar cristão? Ou você se converteu? Quando que Jesus entrou na sua vida? Bom, bora lá. É uma história consideravelmente longa. Eu não nasci num lar cristão, pelo menos no cristianismo que a gente conhece, né? O cristianismo com Jesus sendo o centro. Eu conheci Jesus, eu tinha mais ou menos 5 anos de idade. Minha mãe tinha uma sede enorme por alguma coisa que eu acho que nem ela sabia direito. E em casa ia gente de tudo quanto é religião ter tempo lá. Eu me lembro que em casa a gente recebia muita gente de muitas denominações e religiões diferentes. E minha mãe tinha uma sede muito grande e começou a frequentar a 4ª igreja do Evangelho Quadrangular, que é bem perto aqui do estúdio, né? E quando a igreja era de madeira, bem pequenininha, era uma igreja... Tempinho. Faz um tempinho já. Eu tinha 5 anos de idade. 5, mais ou menos, tá? Eu não sei precisar, eu teria até que ver com a minha mãe e a gente fazer as contas. Porém, em torno de 5, 6 anos de idade, eu conheci Jesus. Eu conheci Jesus embaixo da escada que levava para algum lugar, que eu não me lembro qual é o lugar. Não sei, mas a escada era para cima ou para baixo? Para baixo. Era para baixo? Mas era embaixo da escada. Então, as crianças tinham aula embaixo dessa escada. E eu me lembro de música, eu me lembro de uma música que nunca saiu de dentro de mim. E uma das coisas assim muito interessantes que aconteceu é que eu sei que eu entreguei minha vida a Jesus ali. Com 5, 6 anos de idade? 5, 6 anos de idade. Qual que é a música? Eu tenho uma coroa lá no céu que Jesus foi preparar para mim. Ouvi a voz de Cristo que dizia, não tardes, meu filho... Ah, me esqueci. Sim. Mas é bom, né? Aquelas marchinhas. É da tua época, né, Ládio? Porque eu congregava na Deus e Amor ainda. Olha aí, olha aqui. Já tem 50 anos aí. 50 aninhos. E daí, quando Jesus entrou na minha vida, eu não prestei para mais nada. Isso chega a ser engraçado, né? Eu não prestei para ser drogado, eu não prestei para mais nada. Glória a Deus. Embora, deixa eu dizer assim, eu sei que foi ali o meu encontro com Jesus, mas a minha entrega foi com 25 anos.
Porque nesse meio tempo várias coisas aconteceram e minha mãe parou de frequentar um tempo e a gente não teve essa continuidade, né, dentro do Evangelho. E eu fui entregar minha vida. Daí sim, teve um encontro real, aquele um que transformou com 25 anos no culto fúnebre do meu pai. Okay. Foi algo fantástico, foi algo sobrenatural. É uma presença de Deus que eu não consigo medir. E uma das coisas que eram muito interessantes, muitas pessoas iam e muitas pregavam Cristo, pregavam Deus e tal, esse amor de Deus. E eu tinha para mim que minha mãe ia ter um piripaque, ia ter alguma coisa ali e não ia conseguir aguentar as emoções, pois ela pregou nesse dia. Ela que pregou? Ela pregou. Ela, o meu irmão mais velho, que já se encaminhava para o pastoreio. Eu acho que nessa época ele já era pastor já. E muitos vizinhos, né, nossos que frequentavam lá a igreja, tinha um senhor que me marcou, ele estava doente, ele tinha um câncer na garganta e ele cantava lindamente. E tudo isso, a somatória de tudo isso, e o quebrantamento que eu estava, porque eu tinha perdido meu pai, e um pai que eu tinha ganho há uns 3 a 4 anos antes, porque meu pai era alcoólatra, tinha uma série de restrições, a gente não tinha essa liberdade de pai e filho, né? Devido a todos... A gente sabe que são todas as cargas que ele carregava e descontava daí essa tensão na bebida, né? E amava demais o meu pai, porém não conseguia estar perto. E 3 a 4 anos antes, ele acabou também se entregando a Jesus. Glória a Deus. E a gente então teve esse tempo de cura, de pai e filho. Eu tive uma interação muito, muito boa com meu pai. Nunca foi um pai ruim, mesmo tendo esse problema, né, de vício. Eu não posso dizer, ele não era um carrasco, não tinha nada a ver. Ele me ensinou muita coisa, me ensinou a ser homem, me ensinou a ser responsável, me ensinou a aguentar os trancos da vida. Mas faltava essa aproximação mais de coração. Ele assim, faleceu novo, né? 52 anos. Novo. 52 para 53. Muito novo. Eu tô com 55 hoje, né? E nesse dia eu tenho o costume de dizer que eu entreguei de corpo, alma, carteira de identidade, CPF de eleitor, contra-cheque, cheque, porque é o que eu tinha. Eu retirei minha carteira do bolso, eu abri num simbolismo de entrega total, né, ao Senhor, porque assim, ó, o temor já existia. Eu entregava o dízimo. Minha mãe levava o dízimo, minha esposa algumas vezes levou o dízimo para a igreja, mas eu mesmo não ia. Eu tinha um bloqueio porque eu achava que se eu fosse para a igreja eu não podia fazer o que eu fazia. Pagode, enfim, estar naquela... Essas coisas que atraem, né, a carne. E daí nesse dia eu não aguentei, eu falei, toma aqui, tudo é teu, veja o que o senhor quer fazer com esse restinho que tem aqui, com essa coisa, né? E o que o senhor quiser fazer, tamo aí. Mas eu entreguei minha vida, tem uma particularidade. Porque durante todo o tempo do velório, eu queria morrer. Na realidade, eu queria morrer antes. Sabe aquele negócio de depressão, acordar, amaldiçoar o dia que começou, quando vai dormir, ter medo de não acordar, porque vai morrer. Essas prisões que a gente tem aí, né? Da vida, escravidão mesmo. E então eu entreguei minha vida com um discernimento, um pensamento que eu tinha de que Deus ia me matar para que eu pudesse me encontrar com meu pai. Porque esse é meu desejo, esse é meu sentimento. E passou um dia, uma semana, um mês, um ano, eu não me lembro quanto tempo depois, nesse tempo que você tem com Deus, né, de papo e de conversa, Deus me fez lembrar que eu entreguei minha vida a Ele para que Ele me matasse. E daí ele me questionando a respeito disso, daí ele me fez lembrar, mas você não se entregou a mim para que eu matasse você? Aí eu falei, mas é verdade, né? E agora, como é que vai ficar? Aí ele falou assim, mas eu já te matei.
Eita. Porque você já não é a mesma pessoa, né? Aquele já morreu, aquele lá já está morto. Foi assim, um dia muito especial também para mim, quando isso aconteceu muitos anos depois, um tempo depois, eu não sei dizer também quanto tempo. Mas a minha chegada ao Evangelho, chegada até Deus, até Jesus, foi dessa forma aí. Para mim foi fantástico. Porque eu sei que Deus me preservou toda a minha juventude, toda a minha adolescência e boa parte, né, da minha vida adulta. Eu já era casado quando me rendi ao Senhor. Mas durante esse tempo todo, eu sabia que Deus estava comigo. Forte, né? Uns troços assim, maluco. Não tem como explicar. Não né? tem como explicar. E eu não conseguia me dedicar a algumas coisas, porque Deus sempre estava livrando. Eu vou contar um fato só. Eu trabalhava muito e muitas vezes eu ficava com o carro da empresa. Eu estou falando de 30 anos atrás. É isso que eu queria falar para você se converteu aí, a tua conversão, ela aconteceu com 25 anos. Com 25 anos, você falou que está com 53? 53. 55. 55, pô, 30 anos 30 atrás. 30 anos atrás. Né? Então você teve ali o começo ali dos 6 até os 25, você teve um hiato ali de 19, 18 anos. Nesse período, aconteceu muita coisa? Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Eu me lembro uma das coisas, como eu era músico, né, eu tocava, cantava, e eu tinha uma banda que eu fazia parte, já tinha muitos anos, pelo menos uma década. E a gente fechava alguns contratos em alguns lugares e tal para ir tocar. E depois terminava ali, vamos esticar para um lugar, vamos lá para as danceterias que tinha da vida. Mas nesse momento ainda, só para entender, você não era casado ainda, tá? Eu casei com 19 anos. 19 anos, mas isso aí tá até os 18 então. Não, eu já era casado. Já estava casado. Já era casado. E ela também acompanhava? Não, muito pouco. Na realidade, ela ficava... Era um dos motivos de briga, né? Tinha muita confusão. Sabe aquele lance de você estar longe, querer estar perto, você estar perto, querer estar longe? A escravidão dos dois extremos, né? Você está longe, você sente uma saudade enorme, quando está perto, você quer estar muito longe. Porque era muita briga, era muita discussão e tal. E numa dessas aí que eu ia tocar, tal, a gente não ficava até muito... vamos até uma danceteria. Eu ia até a danceteria. Eu entrava, pagava a entrada, eu comprava bebida, e não foi uma única vez, foram algumas vezes. Eu olhar para aquele ambiente e falar, o que é que eu estou fazendo aqui? Esse ambiente não é para mim. E um negócio me incomodava, que esse negócio eu sei que é o Espírito Santo hoje, né? Uma coisa me incomodava, aquilo, eu falava, não é teu lugar, o que você está fazendo aqui? E eu tinha uma sensação não muito boa. Então eu falava, para evitar... Nem embora. Participava muito. Não, ia embora. E nesse período aí, teve muita tentativa de evangelismo do teu lado? Você foi? Como é que era o evangelismo? O evangelismo partia da minha casa. Minha mãe, mas na rua, a juventude, era bem diferente, né? Não existia. Era uma coisa... Você ser cristão, na minha época, ser evangélico, né? Porque hoje tem essa denominação. Antigamente era protestante. Sim. Você ser protestante não era uma moda. Não era algo muito bem visto, não. Era uma coisa meio... até meio... a gente era discriminado. Tinha um preconceito, né? Um preconceito grande. Eu me lembro que logo depois da minha conversão, vários amigos pararam de conversar comigo. Alguns até atravessavam... Eu estava no mesmo lado da rua, eles atravessavam a rua para evitar. Então não era assim, então não tinha essa coisa na rua. Eu era muito... Eu via e ouvia o meu irmão orar muito de madrugada, minha mãe... Seu irmão mais velho que você? Mais velho. Ele também teve um encontro com Deus e tal, e ele se entregou. Ele é pastor há 35 já, para mais anos como pastor. E eu via muito isso me marcava muito, isso mexia demais comigo. Meu Deus, isso era uma coisa que... e por diversas vezes que eu estava nesses lugares, que eu saía, pior que eu deixava todo mundo, homem. Os caras queriam me matar no outro dia, porque eu era o único que tinha o carro, levava todo mundo, mas nunca trazia.
Porque eu ia embora. Se eu chegasse e falasse para ele, não, tô indo, não quero, eles iam me convencer. E o que eu fazia? Eu fugia, literalmente. Eu fugia desses lugares. E ia embora. Para não ficar. E eu chegando em casa, eu ouvia minha mãe orando e meu nome sendo colocado na oração. Então, isso marcava, né? Não tem como você não ter aí... Né? Puxa vida, como é que eu vou viver uma vida assim com a minha mãe de joelho ali? E minha mãe me chamava para sentar, e depois que eu casei, né? Minha mãe me chamava para sentar, para me corrigir, e ela falava, filho, não é essa a vida que Deus tem para você. Não é isso que Deus quer para você. Olha o sofrimento que você está tendo, olha o que você está provocando em você, na tua casa e tal. Enfim, o evangelismo veio de casa. Minha mãe é uma que eu acredito que é aquela pessoa que Deus usou para fazer com que todos da casa pudessem entregar sua vida a Jesus ali. Ela foi instrumento de Deus aí para isso. Minha mãe é fantástica. Tá, e como é que a pastora Rosemary entrou nessa jogada aí? Foi... Ela tem uma culpa... Não era a pastora Rosemary, lógico. Não, era só a Rosemary. Ela tinha uma culpa gigantesca nisso. Porque por causa da vida que a gente vivia, ela buscou o evangelho muito antes que eu. Mas me explica um pouco dessa vida que a gente vivia. Essa questão de músico, eu trabalhava demais, eu trabalhava muito mesmo. E o pouco tempo que eu tinha de folga, né, vamos assim dizer, eu arrumava outras coisas, não para ficar com ela. Não era família, era... Não era era pagode mesmo, era tocar, casado com vida de solteiro. Com vida de solteiro, né? Por isso a mulherada fica mordida, Sim, né? Sim, porque daí a gente teve filho muito, muito cedo. Já tinha filho então ainda, para variar? Sim, aconteceu um milagre, o primeiro milagre da minha vida. Eu casei no dia 17 de junho e minha filha nasceu dia 24 de julho do mesmo ano. Nossa! Um milagre. Foi um milagre, né? Um mês e pouco nasceu minha filha. Eu tenho no total namoro, noivado e casamento, são 38 anos com a minha esposa. Meu Deus, hein? Muita 38 coisa. e 55. Ela vai pro céu direto. Vamos chegar lá. Por que 2 coroas para ela, pai? Né? Tu não sabe que ela viveu. 38, vamos diminuir 55, 23 anos. Não? 19 anos. 19 anos. 19 anos. Eu casei com 19. 19 anos. É que na nossa época. Casou com 19? Casei com 19. Daí tinha 3 de namoro? 16. Não, era isso que era, minha conta não batia. Ela tinha 14 anos e eu tinha 16 anos. Foi minha criança, né? Foi minha primeira namorada. Eu não tive. Eu não posso dizer que alguém que eu dizia que era namorada, mas nunca nem via. Então. Eu tive namoradas assim, sabia? Elas nunca souberam. É verdade, eu namorei uma menina chamada Priscila. Priscila foi o meu primeiro amor. Só que ela nunca soube. Nunca soube. Nunca. Até teve uma vez que ela deu oi pra mim, meu mundo caiu. Como diria a Maísa. Eu falei, que coisa doida. Mas era criança, né? Sim. Depois... Aí eu conheci ela, basicamente, e o único relacionamento que eu tive foi com ela. E por causa disso, né, dessa nossa juventude capturada, né, eu amadureci muito rápido, muito cedo. Eu acho que a minha geração foi muito assim, né? A gente tinha que amadurecer muito rápido, né? E a gente casou e ficou essa de casou, mas não querer ter esse compromisso de casado. Isso trouxe muita tristeza para nós. Eu digo que a minha esposa, ela é 95% do nosso relacionamento. Porque ela tinha tudo para acabar e, né, chega, né? Eu até pensei que a gente não ia ficar. Um pouco antes da minha entrega, eu tinha sentimento de que eu não iria ficar mais com ela. Então eu tinha esse sentimento, levava muitas vezes você a ter atitudes de não estar mais casado, né? Eu vou me separar.
Aí aquilo que eu já fazia meio que escondido, já não escondia mais, né? Eu falei, não, eu vou tocar mesmo, eu vou cantar. E ela até tentou algumas vezes estar junto para me preservar. Ela ia um pouco, mas ela não conseguia estar no mesmo ritmo, né? Que era frenético, né? Uma coisa doida. Não, mas é noite, né? É noite. Noite com criança. Criança, exatamente. Eu me lembro... Duas crianças, com crianças e de noite, né? Era... eu me lembro que a gente pegou chuva, eu tinha moto, e ia eu, ela e minha filha. A gente ia, ela queria acompanhar. Alguns lapsos que ela tinha, eu não sei, isso teria que perguntar melhor para ela, em que ela... Não, hoje eu vou. Eu acredito até que era Deus pedindo para que ela fizesse isso para me preservar de alguma coisa, sabe? Então, nesse processo que eu digo, dos meus 6 até os 25 ali, foi muito livramento de Deus. Foi muita coisa que Deus não permitiu que acontecesse. E por mais que tenha testemunho nesse sentido, eu não me lembro de muita coisa, né? É uma coisa esquisita. Eu fumava. E eu não consigo me conceber fumando. Que doido. Eu acho que assim, eu falei, não, eu nunca fumei. Mas eu sei que eu fumei, mas sabe quando você não se enxerga daquela maneira? E esse período aí de sofrimento, porque eu queria fazer as coisas certas, mas só fazia a coisa errada. Então eu observava que eu tentava a coisa certa, porém eu queria fazer a coisa certa do jeito errado. Não ia dar certo nunca, né? Que doideira, hein? E isso me fazia sofrer. E como isso me fazia sofrer, eu queria tirar minha vida. Eu teve algumas vezes aí que eu pensava muito sério em tirar minha vida. Não porque eu tinha coragem, porque eu era... É porque eu não queria mais sofrer, né? Que eu acho que é o que todo depressivo quer fazer, né? Sim. Não sofrer mais. Ele não quer... Tem alguns vídeos, né? Ele não quer se matar, ele quer matar a dor, né? Quer matar a dor. Mas o que me impedia era o temor, porque eu já sabia que se eu tirasse a minha vida, eu ia para o inferno. Que doido, né? Então eu não fazia. Tinha vontade. Era essa... A minha vida era um eterno sofrimento nas mãos de Satanás. Satanás, como ele sabia que não podia ter a minha vida do jeito que ele queria, ele então passava a me judiar de mim. Que doido, né? Para ver se eu tirava a minha vida. Porque é mais ou menos assim, uma vez de Cristo, sempre de Cristo. Né? Então eu não ia prestar. Por isso que eu digo que eu não prestei para nada. Eu não prestei nem para Satanás. Porque ele não conseguia me usar, ele não conseguia fazer aquilo que ele queria fazer. Até tentava, mas não conseguia. Experimentei droga, não consegui me drogar. Eu falei, que troço mais idiota isso. Eu acho que é uma coisa... É sem nexo, sabe? Uma coisa sem nexo. Eu experimentei e falei assim, mas não sei o que vem nisso. Aí eu não conseguia beber também. Para beber alguma coisa, eu tinha que colocar coisa doce. Então eu ia tomar cerveja e colocava refrigerante. Para deixar a cerveja doce. Eu não tomava nem o refrigerante nem a cerveja. Aí ficava do jeito. Aí né? tinha a questão do meu pai que não me agradava. Por exemplo, bebida destilada assim não era uma coisa que me agradava. Essas coisinhas, né? Que Deus vai fazendo para livrar a gente. E aí os 25 foi uma entrega fantástica. Foi uma entrega... O começo da minha conversão. Deixa eu partir daí. Com 25 dias eu comecei a pregar. Peraí que agora me deixou... Porque essa era outra pergunta que eu ia fazer. Até os 25 anos, então, foi essa história. Pagode, música, boteco, noitada e por aí vai. Aí o falecimento do pai traz um quebrantamento e uma entrega total. Uma entrega total, absoluta. E daí a minha pergunta, só para fazer um encaixe aqui, era como é que você inseriu no ministério? Daí você me fala agora em 25 dias? 25 dias. Eu digo porque me marcou demais. Já em seguida, eu comecei a ir para a igreja na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo de manhã, domingo à tarde e domingo à noite. Durante muito tempo, isso acontecia. Eu só não ia na segunda porque eu não me liguei
que na segunda tinha os pequenos grupos e eu podia ser inserido num desses pequenos grupos, mas eu não me liguei que tinha. Não sei dizer por que eu não fui para nenhum desses grupos. Porém, eu ia na terça, culto de oração, eu ia todos os dias, literalmente todos os dias. Então a minha esposa, que já não me via porque eu estava no pagode direto, agora ela passa a não me ver porque eu estou na igreja direto. Só que sendo transformado todo dia, né? Sendo mudado todo dia. E com um detalhe, vários dias na semana ela conseguia estar comigo, né? Então ela podia hoje ter minha companhia, mesmo que na igreja. E ela nunca reclamou. Nunca. Até hoje a gente tem muita atividade, muita coisa. E ela sabe que tudo isso era para o meu bem, que era o que ela orou durante muito tempo, né? Por que ela vai reclamar agora? Então eu ia todos os dias. Com 25 dias eu fui convidado para pregar para os jovens da igreja. Eu me lembro que tinha poucos jovens, não era muito, devia ser uns 30 jovens mais ou menos. E eu preguei uma coisa que nem eu mesmo entendi muito, juro. Foi uma primeira pregação. Pô, né? Não, imagina. Eu tenho alguns anos que eu prego, até hoje eu não entendo algumas coisas que eu prego. Eu só sei do seguinte, quando eu fiz apelo, todos os jovens vieram para o apelo. Que Deus todos, é poderoso. 100%. E, enfim, começou esse processo. Com 33 dias eu fui batizado no Espírito Santo, né? Para quem crê, batismo no fogo, né? Onde Deus me inseriu aí nesse... Porque uma das coisas, um dos preconceitos que eu tinha para ir para a igreja é que eu dizia que eu não queria ser fanático. Isso já gerou uma barreira. Né? Falou, não, eu já não queria ser fanático. Né? Então, eu ia no culto de oração, eu estava lá orando, porque eu queria muito Deus, eu tinha um desejo de Deus. Na realidade, eu tinha um desejo que Deus me levasse o mais rápido possível. Então, eu queria estar muito mais perto dele. Que loucura, né, meu? Vamos falar sério, né? Pô, eu quero estar perto, mas eu quero que me leve logo. E o que aconteceu? Que nesse dia, eu entrei e já tinha um povo falando em línguas. E não era tua? E não era minha. Eu falei, senhor, ó, tem um... Eu orei assim, senhor, tudo bem, tudo, qualquer coisa, mas menos ser esses fanáticos aí. Um troço ridículo. Nada a ver, né? Por que isso? Pra que isso? Minha mãe era uma delas. Né? Sim. E eu me lembro que eu estava ali e orando, tinha um período que a gente fazia oração de joelhos e tal. E agora vamos orar todo mundo junto para batismo no Espírito Santo. Ninguém me encostou, ninguém chegou perto de mim, nada disso. Alguém orando ali, outro orando lá, e aconteceu. Eu batizei isso, no dia do meu batismo eu batizei, que é babar colorido. Por quê? Porque é de uma forma copiosa, você chora de uma forma que você não consegue se conter. E até certo ponto você consegue ali tirar os fluidos, né, do seu rosto. Consegue enxugar as lágrimas, né? Tudo. Aquilo que desce ali do nariz e tal, mas chega uma hora que não tem mais jeito. E aquilo tudo se mistura, e como o último que vai se misturar é a baba, eu digo que é babá colorido. Meu Deus. Porque foi assim uma coisa intensa, uma coisa, eu não sei quanto tempo durou, eu não sei como é que foi direito até hoje. Eu só sei do seguinte, eu saí daquele lugar totalmente fanático. Que doido, né? Extremamente fanático. Glória a Deus. E aí você pega e tem essas 25 dias após, você vai pregar, todo mundo praticamente aceita Cristo. Não foi aceitar a Cristo, mas o apelo foi, de um posicionamento cristão verdadeiro. Porque esse assunto que você me falou a respeito de alguém falar para mim na rua, foi isso que eu trouxe. Falei assim, nunca ninguém veio conversar comigo a respeito, nunca eu recebi ninguém que viesse me desafiar ou falar desse Jesus, né? E foi nessa pegada, mais ou menos, que eu falei aí, meio que embananei. Porque eu contava meu testemunho, contava a minha vida, o que aconteceu, e falando disso, que eu falava assim, pô, isso foi ruim, porque eu acho que se alguém viesse antes, sendo a minha família, né, eu acredito que eu
poderia, não vou dizer que aconteceria, mas poderia. E é uma chance que a gente tem que dar para todo mundo, né? E foi nisso. Aí foi mais ou menos nessa pegada. E o pessoal entendeu e foram quebrantados. E a partir desse dia a gente começou a fazer uns evangelismos na rua. Que da hora, hein? E aí, nessa história toda, a pastora, ela também vem inserindo no ministério? Como é que foi? A gente foi crescendo junto. Eu tô querendo falar aqui, assim, do casal. Porque eu conheço o casal até a gente chegar no templo. Né? Aí o que aconteceu? Ela entrou junto na pegada. Porque como ela ia sozinha e agora eu tô indo junto, e ela começou a vir na minha... de oração dela, Sim, né? é resultado. Ela se alegrava muito com isso, né? Aí ela começou a me acompanhar. Pô, eu comecei a fazer escola bíblica dominical, a melhor escola que alguém pode ter do evangelho é a escola bíblica dominical. Eu fui formado, a minha formação foi 100% na escola bíblica dominical. Fiz teologia e tudo mais, mas ali foi a minha formação, porque ali eu aprendi o beabazinho, o que é isso, o que é aquilo nos seus pequenos detalhes. E minha esposa acompanhava, a gente sempre estava junto, a minha filha junto, aquela coisa de procurar estar o mais Aí tempo só tinha possível. Camila? Só tinha Camila. Meu menino nasceu bem 9 anos depois. 9 anos? E aí eu fiz um curso para professor de escola bíblica dominical, passei por várias etapas ali, né? Aí fiz um curso para formar como professor de escola bíblica dominical, e começou a acontecer umas curiosidades. Aqueles que me discipulavam tinham aula comigo depois. Que doido, né? Eu acho que essa coisa do ministério é muito legal, porque nem sempre aquele que vem depois vai ficar abaixo no melhor sentido da palavra, sabe? Existe uma dinâmica que hoje você chega por último, você se destaca, e destaca não por causa que você é inteligente, porque o Senhor, Ele te destaca. Sim. E de repente você tá liderando quem te liderou. Eu acho que no reino de Deus é uma coisa muito louca isso. Acontece legal. Algumas coisas boas e ruins, porém, mas eu prefiro destacar as boas, que foi assim... Eu sou grato, eu vou citar o nome de um professor aqui que marcou a minha vida. Professor Gelson. Era um rapaz que tinha uma sede por Deus muito grande e que estava lá na escola bíblica dominical. Então, o curso para batismo eu tive com ele. Isso me despertou muito. Tem um pastor que hoje é pastor até hoje aqui no Bairro Alto. Ele despertou para mim a curiosidade do conhecimento. Teve o pastor Omir. A gente chamava ele de tio Omir, não gostava nem que chamasse ele de pastor. O tio Omir, ele me despertou o pastoreio. Não é que despertou, o despertamento para o ministério foi numa pregação de um amigo do meu irmão mais velho, que eles tinham se formado no Instituto Teológico juntos, cursaram juntos, formaram juntos. E ele foi pregar na capela missionária, lá no centro de Curitiba, lá na Marechal. Ele foi pregar e ele pregou a respeito do chamado ministerial. E a capela ela lotava muito, era um culto de quarta-feira, lotava, aquele troço ficava abarrotado de gente. Ficava gente de pé. E eu me lembro que aquele dia eu cheguei um pouco atrasado do trabalho e tive que ficar de pé. Eu estava na escala de serviço, porém, naquele dia eu cheguei atrasado, fiquei de pé. Estava lá atrás, prestando atenção, e ele pregando fez o chamado. Você que quer ser pastor, você que tem esse anseio, esse desejo. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Ser pastor. Mas com a pregação e o chamado dele, eu falei, eu quero. E quando eu falei, eu quero, eu sabia tudo o que implicava. Não veio inocente. Quando eu digo eu quero, eu não queria pro glamour do ministério. Eu já sabia, porque eu tinha um pastor em casa. Tinha um meu irmão. Eu tinha uma mãe que era diaconisa. Então eu sabia as implicações, as responsabilidades, e não o glamour de ser chamado pastor, é o trabalho mesmo. E quando isso aconteceu, eu tive minha primeira experiência sobrenatural. Eu
não tinha mais ninguém na igreja. Aquela, sei lá, 900 pessoas, 700 pessoas que estavam dentro da igreja, passaram a não existir mais. E eu me vi lá atrás, quando ele chamou, e quando ele chamou de novo, eu estava lá na frente. Eu não... Trasladado. É mais ou menos isso. Eu não sei como isso aconteceu. Obviamente que, naturalmente, eu devo ter caminhado lá. Mas eu não percebi nada disso. E nesse segundo instante eu estava lá e já estava quebrantado, dizendo: Senhor, se é isso que o Senhor quer para mim, eu quero também. Eu tenho costume dizer que eu não pedi para ser, mas eu aceitei ser, né? Estar no chamado, né? Estar dentro, inserido aí ministerialmente falando. E começou a bagunça aí, né? E tudo isso foi muito... Foi num prazo de 1 ano e meio. Foi uma coisa... As coisas explodiram. Assim, porque Deus tinha uma pressa comigo. Porque Ele já me chamou com 5 anos. Então eu não tinha muita frescura. Vamos. Deixa eu te fazer um comentário aqui. Que eu sei que ele está assistindo lá. O meu amigo, pastor Gelson, né? Ele foi o cara que me batizou. Um cara da mesma... Exatamente. Ele está sempre acompanhando aqui com a gente. Está sempre junto. Também um cara que marcou a minha vida. Você falou do Gelson. Só que ele não era dessa... Era da mesma denominação, mas não era da mesma congregação. Você está ouvindo aí o pastor Robson Rochester Sudário, meu amigo, pastor da Igreja Templo de Adoração. Você que está chegando agora, hoje, excepcionalmente hoje, nós estamos com um programa gravado. Mas você pode deixar aqui embaixo. E você que não está inscrito, inscreva-se nesse canal. É muito importante para nós que você se inscreva, que você curte, dê joinha, vai fazendo as coisas aí e compartilhe para mais pessoas conhecer aquilo que o Senhor faz na vida de homens de Deus. Então, hoje, pastor Robson Rochester Sudário. Esse é nome de presidente. Não, que é isso, né, meu? Aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, nós vimos aí o tempo da criança, o tempo da inserção, e como é que veio a unção ministerial na sua vida? Eu fui convidado... Quanto tempo depois? Eu fui convidado a fazer o ITQ, né? Fazer o Instituto Teológico Quadrangular. ITQ porque ele era da Quadrangular, né? Quadrangular, então a gente... 3 anos e tal, eu passei, então eu aceitei o desafio, e é uma coisa que eu queria. Eu sempre gostei muito de descobrir mais Deus, né, de aprender mais de Deus, e comecei a fazer esse instituto, estudar. E eu me lembro que não foi muito fácil, não. Eu tinha que me virar em trabalhar e fazer isso. Muitas vezes eu tinha que passar o sábado inteiro no instituto lá estudando. E já nesse período, né, você estudando, você descobrindo algumas coisas, você acaba se envolvendo. Como eu era da música longe, eu passei a ser da música perto de Deus, né? Então eu comecei a ministrar, época que tinha ministro de louvor, né? Aquela coisa um pouco mais tradicional, assim. E eu comecei a ministrar na igreja, a pregar em alguns lugares. Durante um tempo, eu fui considerado pastor coveiro. Eu nem era pastor, estava estudando ainda para isso. E me chamavam de pastor coveiro, porque como eu me converti num culto fúnebre, para mim fazer culto fúnebre é algo fácil. Entendi. Porque o sentimento que eu tive quando pregavam Jesus num momento de intenso quebrantamento, né? A Bíblia diz que na casa do luto, né, é onde ele habita, onde ele está, onde ele se movimenta. E eu passei então a algumas vezes ali ir em culto fúnebre e ministrar nos cultos fúnebres. E eu fazia também evangelismo na rua. Aquilo que eu recebi, né, de Deus, a primeira pregação, foi uma das coisas que eu comecei a praticar na minha vida. Então eu ia fazer o programa de rádio dos jovens da igreja. Eu era repórter na igreja, né? Então eu estava lá com o telefone na mão, entrevistando pessoas depois do culto, antes do culto.
E depois eu passei aí para o estúdio fazer os programas no estúdio. Então eu ia a sexta-feira à noite, fazia lá o programa, se eu não me engano terminava umas 11h30, perto de meia-noite, e eu saía e ia para o centro fazer evangelismo. Parava lá no centro, carrinho, e ia falar de Jesus para as pessoas lá, não me importava quem. E fiquei muitos anos. Então, de vez em quando ia uma pessoa, de vez em quando ia outra, de vez em quando ia todos os jovens, e a gente passou o ministério começou a fluir dessa maneira, assim, né? Então era dentro da igreja, questão do louvor, pregação aqui, pregação, e não me importava, tinha que ir para a comunidade terapêutica, né? A gente chamava de casa de recuperação, e pregar, vamos lá pregar. Eu ia fazer visita junto com o irmão da igreja, esse irmão também me ensinou demais acerca das questões espirituais. Eu tive muita experiência, né, nas questões de libertação, aquela coisa toda, muito forte. O ministério que eu estava inserido era um ministério de libertação com o pastor Roberto, irmã Gema e toda a família, né? Então a gente tinha muita experiência nas questões espirituais sobrenaturais. Na rua, foi fantástico, assim, uma crescente e uma edificação própria que foi fantástica. Aí terminei o ITQ em 99 para 2000, e em 2000 eu já fui apresentado como obreiro credenciado. E você passa a ser chamado de pastor. E tal, né? Isso em Curitiba? Isso em Curitiba. Eu fui, o meu ordenamento foi lá em Londrina. Mas eu digo, quando você começa a desenvolver tudo Curitiba. Tudo aqui. A gente teve a convenção em Londrina e lá foi derramado lá, foi reconhecido, né? Não digo reconhecimento através da convenção, e daí a prática você foi na própria quarta igreja. Quarta igreja. Onde começou? Onde começou. Como pastor Robson. Doido. E aí a capela missionária, que era uma congregação, né, da quarta igreja, acabou sendo separado. Eles tiveram que separar porque já tomou um vulto, tomou uma proporção muito grande. Aí a administração... era ali na Marechal? Ainda é. Ainda é, né? Que mudou de lado, né? Só mudou de lado, exatamente. Mas hoje já não faz parte mais da quarta, então? Não, já algum tem tempo, muitos né? anos já. Já tem Sabia, pelo não. menos que eu sei, né? Sabia, não. Na época... eu me lembro que da Quadrangular tinha um centro evangelístico também. Sim. Que era no centro, que era da primeira, né? Que estava ligado à primeira igreja, né? lá na Rua Barbosa ali. Né? Acho que também não tem mais faz tempo também, né? E daí, como separou, eu acabei indo para lá, mas toda a minha formação foi quarta igreja, foi Quadrangular. E muito antes de haver ordenação, de haver reconhecimento, seja lá o que for, eu fiquei anos dizendo, mas eu não sou pastor. Mas eu não sou pastor. O primeiro lugar que me chamaram de pastor foi na rua, né? Porque eu ia toda sexta-feira, vai estar vindo o pastor lá. Eu falei, não sou pastor ainda. Que doido, né? Mas eu sei, a primeira ordenação minha era um amigo conhecido do bairro, que ele era um bebunzão, gente boa, eu gostava dele. E ele, cada vez que ele me encontrava, que ele estava bêbado, ele falava, pastor Luiz. E eu falo que ele foi o primeiro que me ordenou a pastor. E aquilo que você falou, né? Você foi ordenado lá, mas o reconhecimento, a ordenação pastoral, muita gente que está atrás de ordenação, a ordenação ela é um reconhecimento daquilo que você faz. Sim, e, né, tem gente você que já acha né? Tem gente que acha que você, agora eu vou fazer. Não, primeiro você faz, depois você é reconhecido naquilo. Se a gente não entende o que é isso, né? Se você não consegue compreender, você não vai viver isso de uma maneira correta, sadia. Não, né? Sadia é muito menos. Então tem que... Eu neguei durante muito tempo, e é uma coisa também doida, né? Porque você vai lá, você recebe um chamado de Deus, você tem uma experiência sobrenatural dentro do chamado, e depois você começa a negar o chamado que você mesmo aceitou. Tem medo, né? Não sei. É porque é uma coisa tão preciosa, é uma coisa... É responsabilidade. Não é posição. Não é uma... a partir de agora vão ter promoção. Que me respeitar. É uma promoção. Não tem nada a ver com isso. É uma responsabilidade. E pelo fato de entender que aquilo era muito sério, deixa para mais para frente a responsabilidade. Sim. Eu fugi muito também.
Fugi muito, muito, mas com força, como diz o outro. Você não me pegava, mas nem de binóculo. O pastor olhava, cadê o Aloysio? Eu falei, já volta aí. Rapaz, eu dei trabalho. E nesse processo a minha esposa, ela não conseguia quase que me acompanhar mais. Aí mudou completamente Porque nesse daí já começou Mateuzinho, né? Já queria vir, sim, a também. gente já queria ter... Eu trabalhava muito também. Trabalhar... Até hoje. Até não hoje, para, né? E assim, criança, enfim. Aí minha esposa já tinha uma confiança maior, porque, agora é homem de Deus, né? Agora não sai da igreja, né? Uhum. E os frutos começaram a vir, porque como a gente estava muito envolvido com jovens, a gente ia muito em retiro e tal. Dentro da empresa, eu comecei a pastorear. Dentro da empresa eu comecei a revelar o evangelho. E as pessoas que me conheciam dentro da empresa viram a transformação e a mudança. E aquilo impactou. Dali saíram pastores, saíram evangelistas, saíram muita gente, muita gente. Eu comecei a fazer várias reuniões em casa. Aquilo que eu falo, ser sal no saleiro é facinho, né? Aqui eu canto, eu pulo, né? Mas daí na segunda-feira, no trânsito, no ônibus, aí a coisa fica estranha. Testemunhar de Cristo longe das pessoas que é fácil. Aí, muitos ali, a gente tinha algumas reuniões, a estratégia era, Mike Tyson ia lutar. Então vamos lá para casa. Aí o Tyson nem aparecia na TV. Era música, era não sei o que, e começou as conversões. E daí já essa questão de pastoreio também já começou a se destacar, e minha esposa já se retraiu um pouquinho mais, né? Porque não conseguia acompanhar, era muita coisa. Daí já tinha uma de 9 e um de colo. Eu me lembro que teve né? um retiro que a gente foi dos jovens, um dos últimos retiros que a gente foi. Ela estava de 8 meses. E nós dormimos numa barraca. Imagine para ela entrar e sair Meu daquela Deus barraca. do céu. A minha barriga já é um sufoco. Imagine. 8 meses. 8 meses. E mudando aí o tudo. pessoal ia acordar, né? Ia lá para fazer aquelas bagunças para acordar o jovem, né? Sim. Aí primeiro ia lá na nossa barraca, Robson, acorda, nós vamos acordar o Não povo. assustava, Não com todo assustar, descuidado, né? E tremendo, é muita coisa para contar, né? Afinal de contas são 30 anos aí só de história. Porém, aí minha esposa começou a não estar tão próximo e eu cada vez mais Envolvido. mergulhado. Ao ponto de a empresa que eu trabalhava começou a atrapalhar. Já não dava muito certo. E o dono, o diretor, porque eu era um dos dois, eu virei sócio da empresa, eu era um dos donos. Quando eu comecei, éramos em 3 funcionários e, de repente, a gente, no período que eu saí, já era mais de 200. Caramba. E aquilo me tomava muito tempo e eu queria mais Deus, eu tinha muita sede de Deus e já tinha muita coisa acontecendo fora. Eu falei, eu vou ter que escolher, aí reúne a família e fala, a vida vai ter que mudar. Aí como é que é? E minha esposa, que orava por mim há muitos anos, ela não ia dizer não, né? Aí ela sempre foi muito, até hoje é muito parceira, muito, ela é fantástica. E sempre junto comigo, sempre dando força e orientando quando necessário, né? E então eu saí da empresa e eu comecei a me dedicar mais às questões ministeriais. Não deixei de trabalhar, porém, sempre ali, cada vez mais mergulhando de cabeça aí na questão ministerial. Né? Aí eu fiquei, depois de acho que uns 11 anos, eu saí da 4ª igreja, a gente foi transferido para a capela. Da capela veio um vento lá, que é a questão do G12, né? Aí uns aceitavam, outros não aceitavam e tal. A gente acabou... Eu saí, congreguei com meu irmão e com o sogro dele. Aí se desligou da... Não, ainda éramos quadrangular e tal. Aí, ali também conseguimos entender em Deus de estar numa igreja aqui em Pinhais. A gente veio para uma quadrangular aqui em Pinhais, servia aí um pastor que precisava muito de ajuda e tal. E a gente veio. Dali, aí deu uns 3 anos, essa questão do G12 começou a ficar muito forte dentro da igreja.
Era uma coisa que não dava para entender, ficou bem confuso, gerou muita complicação. E eu estava tendo bastante dificuldade de estar na igreja, devido a uma série de coisas. Eu falei, vamos sair, né? Quadrangular, a gente vai sair, vamos entender o que a gente tem que fazer. E passamos a orar em casa, quinta-feira, e de final de semana ia para as igrejas para ver onde a gente ia congregar. Procurei várias quadrangulares, procurei várias, batistas, enfim, um monte de igreja, até que um dia a gente estava orando em casa e Deus pediu para que eu erguesse a cabeça e olhasse. Nós já estávamos em mais de 20 orando. Caramba! Já não cabia mais na sala, já não cabia mais na copa, aí fomos para a garagem. Aí Deus falou, não busque aquilo que já está aí, né? Então a gente entendeu em abrir aí o ministério. E aí começa a terceira parte do programa, que você viu dos 5, creio em Jesus, eu quero Jesus. Daí aquele momento que a coisa não rolou. Aos 25, a morte do pai. Aquele mergulhar na presença, começa o ministério e agora entramos com o quê? Com o templo de adoração. Espetacular, hein? Bom, você que tá aí agora, chegou, o negócio é o seguinte, você está no Sua História Podcast sempre, toda segunda-feira, 8 horas da noite, trazendo um convidado especial, falando sobre a história dele. Hoje você está ouvindo a história do pastor Robson Rochester, Sudário, como a gente chama. Ele é o Santo Sudário e casado com a pastora Rosemary, que ela tem um apelidinho, né? Bol. Pastora Bol, querida, Deus abençoe. Ele que é o pai, o esposo da pastora Bol, porque agora daí já vamos para lá. Casado com ela há 35 anos. Aí, depois desse fato aí, ele também é pai da Camila e do Mateus. Deu uma perdidinha aqui. Também avô do Theo e da Maria. Maria Júlia. Maria Júlia e o Theo Henrique. Theo Henrique. Olha aí que maravilha. Tudo de cabeça isso aqui. Né? Pastor titular da igreja Templo de Adoração, que fica em Pinhais, fica na Avenida João Leopoldo Jacomel, 10.700, sábado sempre às 19 horas, você pode conhecer lá, vai ter uns pastores bons agora em novembro, pelo que eu fiquei sabendo, pregando lá, vai ser legal. Vai ter um tal de Aloísio lá. O cara tem Aloísio? Meu nome. Benção, o cara é bom, hein? Dia 30 eu acho que eu fiquei sabendo. É isso, né? Acho que é dia 23, uma coisa assim. Acho que é dia 30. Acho que é dia 30. O Aloísio deve ter na agenda. Ele deve ter. Deixa eu ver aqui o que é. Não, mas abriu o lugar errado, pô. 30 de novembro. 30 de novembro, vamos estar lá no Templo de Adoração, Avenida João Leopoldo Jacomel, 10.700. Que bairro que é ali? Ali é Pineville. 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 Exatamente. Então fica ali bem legal. A partir das 19? 19 horas no sábado e 20 horas na quinta-feira. Nós temos 2 cultos só. Que a gente... Me permita... Por favor, é teu. É a sua história, é a sua igreja, é tudo teu. Só uma particularidade. Nós temos culto no sábado, que é bem incomum, né? É comum para quem é adventista, para quem é do sétimo dia e tudo mais. Nós não temos culto no sábado por causa do sábado. Nunca foi a nossa intenção ter um culto no sábado por causa do sábado. Então nós não somos sabatistas, nós não somos adventistas, não somos judaizantes, não tem nada a ver. Nós temos o culto no sábado por causa do domingo. Porque ao longo da história ministerial, a gente sempre conta as coisas boas, mas as coisas não tão boas assim a gente quer omitir para não ficar feio na fita. Não passar vergonha. Não passar vergonha. Pois eu, com a minha formação ministerial, eu achei que e não é uma coisa exclusiva minha, eu sei de vários pastores amigos que hoje eu consigo dar suporte,
porque também foram formados da mesma maneira, que é aquele cara que troca a lâmpada, que arruma o banheiro da igreja, que limpa a igreja e que vai pregar, expulsar demônio, fazer visita e tudo junto. E trabalhar para pagar o aluguel da igreja ainda. Né? E essa formação minha me trouxe muito prejuízo. Porque minha casa, tudo aquilo que eu ia fazer ministerialmente estava envolvido na minha casa. E eu forcei a minha casa a um limite que não deveria. Né? De não dar tempo para minha família como família. Era um ministério. A minha filha, chegou uma época que ela não era mais filha. Ela era líder dos jovens e da dança e não sei o quê. E tudo estava envolvido, ao ponto dela perceber Deus assim, que ela achava que Deus só a amava se ela estivesse fazendo alguma coisa. Se ela deixasse de fazer, Deus não parava de amar ela. Trabalhando no ativismo. No ativismo e tal. Um erro meu. E quando eu percebi esse erro, buscando a remissão, né, desse erro, como eu sempre faço, Deus falou, a gente coloca em prática, né? Tem que ser assim, né? Se Deus está revelando, está falando, a gente tem que se converter, né? E a conversão, ela não é só no dia que a gente se entrega a Cristo. Diária, né? Diária e contínua e para sempre. A própria Bíblia diz, né, que é de glória em glória, né? Então vai ser para sempre, inclusive na eternidade. Eu entendendo isso, como nós tínhamos a cultura de fazer visita em igrejas, então a gente fazia reunião de oração na quinta, a gente se reunia também no sábado para alguma coisa e no domingo ia fazer visita nas igrejas, porque os cultos eram todos no domingo. A gente passou a viver igreja, templo de adoração, tendo culto de oração na quinta e as nossas reuniões no domingo, no sábado. Por quê? Porque no domingo a gente gostava de ir para o parque. No domingo a gente gostava de fazer churrasco na casa de um irmão, do outro irmão. Então, a igreja ela começou dessa maneira. A gente passou a ter culto no domingo, não por uma direção de Deus. A gente passou a ter o culto no domingo porque a gente se reuniu e achou melhor, porque como todo mundo fazia, a gente tinha que fazer também. Então, a gente deixou sábado para os jovens, adolescentes, e o domingo para a igreja, celebração. Porém, ia mais gente no sábado que no domingo. Né? E depois de muito tempo, muitos anos, buscando em Deus a orientação e entendendo, Deus falou assim: eu nunca pedi para vocês fazerem culto no domingo. E a gente passou a fazer culto no sábado. E para nós é fantástico, tá bom demais, porque eu vou na minha mãe para almoçar, eu almoço às 2 e saio de lá às 7 da noite. Sem aquele peso, né, de ter que sair correndo. Sair correndo, e eu vou para casa da minha filha, os meus filhos vêm até em casa, a gente começa a fazer almoço 1h da tarde, sem aquela correria para ter que estar na igreja às 5, às 4, para arrumar as coisas, para ter culto. Então, nós temos, parte de mim, e eu passei para a igreja, e a igreja entendeu isso e assume isso. Por quê? Porque a gente é empresário, a gente é empregado, a gente trabalha, rala a semana inteira, a gente precisa descansar. Deus descansou. Teve eu acho que não é novidade para ninguém, isso não aconteceu só comigo, mas teve uma vez que eu estava de férias e um irmão da igreja me mandou uma mensagem, falando lá: pastor, o senhor aí de férias, aí e eu aqui com meus perrengues, eu aqui sofrendo, não sei o que. Aí eu não me lembro o que ele falou lá, tal, e minha vida é um inferno, né? E tal. Aí me pesou no primeiro momento, mas depois eu retornei, começamos a conversar e eu vi que a vida dele era um inferno porque ele estava no mesmo ativismo que eu. Que não tinha parada para nada, não tinha tempo com a família, não tinha tempo para coisa nenhuma. E daí eu falei assim: não é só a sua vida que é um inferno, a vida de Satanás também é um inferno, porque ele também não tira férias. Então, por isso que a vida dele é um inferno. Não tira férias nunca, vai ser um inferno. Você também nunca desliga, vai ser um inferno. E Deus descansou. E eu entendo que domingo pode até não ser para alguns biblicamente o domingo, mas não interessa. O domingo para nós é que a gente entendeu, né?
Mas agora voltando lá, começa o tempo de adoração. Como é que começou isso aí? São 12 pessoas, 12 malucos que entenderam esse chamado de Deus e começamos o processo. A igreja, ela existe, ela vai fazer... Eu não me lembro se agora, outubro ou novembro, ela faz 20 anos. Né? Ela está com 20 anos aí. Ela foi registrada no dia 5 de março de 2005. Então, o ano que vem faz oficialmente 20 anos. Nós começamos, e entendendo isso, então a gente passou a nos mobilizar e passou a equipar, né, nas questões físicas e entender quem que fazia o quê e tal, e fomos orando e vários desses loucos aí, aceitando os desafios, foram assumindo aí as suas posições, os seus chamados, e começou a igreja. A gente fez 2 ou 3 reuniões em casa, não cabia mais gente na garagem de casa. E minha garagem, eu acho que cabia 3 carros. E não cabia mais. A gente foi, alugou um lugar, rapidão também, já encheu. É um lugar relativamente pequeno, tinha uns 100 metros quadrados ali. E nesse lugar começou os cafés de pastores. O primeiro café de pastores do núcleo, que era conselho, né, conselho de pastores da cidade, começou na nossa igreja. E eu quero já emendar, né, uma coisa com a outra. Sim. Como é que começou? O pastor Carlos, da ABA Pinhais, ele teve um insight em Deus, ele teve uma direção de Deus aí para reunir o máximo de igreja possível para orar por Pinhais. Então a gente se reuniu, fez ali uma passeata de oração na principal, na Camilo de Leles aqui, e um carro de som enorme, era uma Fiorino. Olha. Fiorino, microfone ali andando, e cada pastor ia pegando um pouco e orando, e a gente parava na Câmara de Vereadores, delegacia, comércio, esquinas. E depois disso a gente intentou de fazer então uma reunião, e essa primeira reunião foi nessa igreja que a gente começou ali, primeira igreja nossa, lá em 2005. E começou então essa reunião de pastores, desse café de pastores aí. A igreja ali, um ano serviu, depois não serviu mais, a gente recebeu uma palavra dos pastores que a gente sujeitou, que é o pastor Glauro Garajal, da Chave de Davi. E ele teve uma palavra de Deus, ele liberou uma palavra profética dizendo assim, ó, eu vejo Deus dando um lugar para vocês. E esse lugar, muitas pessoas tinham perdido a sua vida, tinham sido destruídas por esse lugar, mas esse mesmo lugar, Deus ia recuperar muitas pessoas para ele. Que é uma antiga danceteria que era PB2. Eu ouvi falar. PB2, ela era nesse lugar que a gente, dali uns meses, alugou. O PB2 saiu daquele lugar ali e veio para cá, para a avenida principal nossa aqui, e virou Millennium. E agora já não existe mais, graças a Deus, de tanto a gente orar. Hoje é uma casa de festa, né? Um salão de festas lá e tal. Esse PB2 ali, a gente entrou dentro daquele lugar e eu todo animado, mas todo assim empolgado, e as pessoas olhavam para mim e falavam assim, elas olhavam com uma cara, não tinha luz, o teto estava caído, o piso não existia, era taco, tudo arrebentado. Meu Deus. Sabe, o lugar destruído, destruído total, destruído. E eu olhava e eu ficava imaginando aquilo. Lá de Uia na PP2. Lá de Uia? Eu não sei se ele lembra. Eu ia, tá? Eu ia. Eu fui 1 ou 2 vezes, assim, né? Naquela fase. Né? Assim? E... tudo destruído. Todo destruído, todo arrebentado. E eu todo animado, e o pessoal da igreja falando assim, o que esse pastor está vendo? Eu estava vendo a palavra profética. Eu estava envolvido naquela palavra profética.
A gente caiu para dentro, conseguiu alugar e reformamos inteiro, a gente levantou, meu Deus. Foi um tempo muito bom que uniu a igreja a construir alguma coisa para Deus, né? E a gente via muitos jovens, a gente já tinha umas doideiras. Para você ter uma ideia, nesse 1 ano que a gente ficou nessa primeira igreja menor, a primeira igreja nossa ali, eu recolhi 5 armas. Caramba! Porque as pessoas, os jovens ali que se converteram, era tudo da droga, era tudo, né, do movimento, e iam buscar quem? Iam buscar o pessoal do movimento das drogas e tal. E eles vinham, e muitas vezes eles deixavam a arma para assistir o culto comigo, eu guardava no escritório, e quando eles iam embora, eu falava, não quero mais, não quero, eu já saía com Jesus no coração, eu não queria mais. Isso é relevante. Isso é fantástico. A gente foi para esse segundo lugar e lá a gente já tinha uma visão com muito mais jovens. Eu estou falando, eu tinha 35 anos. Então ainda tinha uma cabeça mais fresca, um ânimo, vigor e tal. Sim. A gente fez pista de skate, a gente inventou um monte de coisa. E começou então o processo aí. Aí até que um dia 2 de outubro de 2012, veio uma chuva de granizo sobre Pinhais. Curitiba, um corredor aqui. Pinhais e boa parte de Piraquara também. Acabou com a igreja. Acabou com várias casas, telhados de várias casas. Só que sobre a igreja foi tão sério que o telhado literalmente caiu todo ele. Toda a estrutura. Aí os donos não tinham mais como reformar aquilo, a gente saiu atrás de um novo lugar, que é esse lugar que a gente está hoje, que a gente vai fazer aí já 11 anos. 11 anos ali. 11 anos. A gente, dia 2 de janeiro, a gente vai fazer 11 anos. E fomos para esse lugar, à época tinha 1.700 e poucos metros quadrados. Estamos lá até hoje. Maravilha, hein? E ali a coisa começou a acontecer, não é verdade? Então, quer dizer, a coisa que já estava acontecendo desde os 5 anos de idade, né? Mas eu digo, daí o templo começa a crescer, uma igreja relevante, você está à frente hoje do núcleo de pastoral de Pinhais. A gente intentou lá atrás de fazer, oficializar e ter essa reunião de pastores, e desde a primeira reunião eu sempre estive lá. Eu já estive fora da presidência, né? Outros pastores amados aí já estiveram ali, mas a gente não consegue, a gente sempre está voltando. Isso. Na realidade, não é porque a gente é bom, não, é porque tem pouco pastor que queira assumir assumir a responsabilidade. Porque é só responsabilidade, não é mais nada, né? Não tem. E a visão que a gente traz é uma visão de unidade, uma visão da gente estar junto e receber uma palavra de Deus que possa não só confortar, direcionar, motivar os pastores, né? Hoje a gente trabalha também com pastores na área... Tem um projeto chamado Renovo, que não é meu, eu recebi num tempo muito difícil da minha vida, Renovo, e a gente procura oferecer para os pastores aqui também, pastores aí que estão caminhando sozinhos, pastores que, como eu, foram, como é que eu vou dizer, formados naquela mentalidade do super-homem. Sim. E que você não pode dizer que tem problema, porque senão você é fraco, né? Você não é capaz, Deus não está com você, você não tem unção de Deus. E na realidade a gente só é homem, né? Com um chamado. Né? E os cafés, como é que funcionam os encontros? Os pastores aqui de Pinhais que queiram participar. É todo terceiro sábado do mês. Ali mesmo, na João Leopoldo Jacomel, 10.700, até que a gente tenha um outro entendimento, é lá. Né? A gente vai lá e procura convidar aí pastores. Pagar? Precisa. Orar quando chegar lá, orar quando estiver lá, e antes de sair orar também. Eu sabia, mas por quê? Porque às vezes existe, e tem gente que não sabe, é um lugar de comunhão. Eu estou direto ali naqueles encontros contigo, só não estou mesmo quando eu estou cumprindo alguma coisa para fora que eu preciso fazer, mas igual você, né, que está lá com a gente lá em Colombo. Então,
Não é uma questão política, né? Não, a gente, Muito graças pelo a Deus, a contrário. gente pensa igual nesse aspecto. Não tem política, é unidade mesmo, é unidade. A gente não tem como impedir que os caras vão tentar lá fazer alguma política, né? Isso não tem como. Mas a gente trabalha pela unidade. Pô, é muito legal. Então, terceiro Terceiro sábado. Terceiro né? sábado de cada mês, vai lá no templo de adoração, sabe? Ninguém quer tomar ovelha de ninguém, viver unidade. E a partir disso a gente tem mesas que a gente participa, que são mesas extremamente saudáveis, Sim. não é? Muito legal. Você troca ali, acaba trocando experiências, você acaba podendo ser ajudado e ajudar, né? Porque ninguém é tão bom que não tenha o que receber e ninguém é tão ruim que não tenha o que oferecer. Sim. Então, a gente tá junto e você pode ter um ciclo de amizade que vai te entender, porque a grande dificuldade de um pastor é que ele não consegue abrir a sua vida porque a gente tem problema na família. A gente tem problema com a gente mesmo. São frustrações que a gente passa. São situações que a gente não sabe o que fazer. Nos é passado que as coisas são todas elas sobrenaturais. Nem tudo é dessa maneira. Tem coisas que a gente tem que aprender a dizer não, tem coisas que a gente tem que aprender. E é aprender literalmente. E até lá, se a gente não tiver um suporte, isso é unidade. A gente não quer que a pessoa... Não, você tem que fazer assim, assim, assim lá na tua igreja. Eu nem tenho o que fazer. Se alguém pedir alguma coisa, eu não sei se eu vou ter como atender. O que eu vou poder fazer é orar junto com ela para saber, porque eu acredito que cada igreja é uma realidade, cada grupo é uma realidade, é um processo, é um projeto de Deus que não necessariamente tem que ser igual ao outro. Eu até acho que não deve ser igual ao outro, porque cada um tem a sua identidade. E até também em relação ao núcleo, conselho, ninguém se mete na liturgia do outro. Aquilo que Deus te chamou, permanece, segue naquilo que Deus chamou, mas a gente precisa trocar experiência, o pastor falou agora, além de trocar experiência, gerar relacionamentos, de criar mesas seguras, onde eu possa pegar e abrir meu coração. Abrir o coração. Não do dia para a noite, não, mas através de gerando relacionamentos. A sensação de estar sozinho é a pior sensação que um pastor pode ter. A sensação de você ser impotente, embora você sirva um Deus fantástico e gigante, a grande questão é que muitas vezes Deus está falando. É a gente que não está ouvindo. E muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor podem nos ajudar nesse sentido. Podem abrir os nossos olhos, porque são pares, são aqueles que vivem em várias situações iguais ou que pelo menos têm o mesmo entendimento, né? Espiritual. Então a gente precisa ter gente, a gente precisa crer que Deus usa pessoas, né? A grande questão é que tem muitos pastores que não querem ouvir, são orgulhosos, acham que Deus está com ele, se converteu à igreja dele e a partir de então agora Deus vai só falar a língua dele. É entender isso, e a gente está junto. É multiforme, graça aí de Deus. É fantástico. Você está entendendo como é que é? Você que está hoje aqui, chegou agora, nós estamos conversando com o pastor Robson Rochester Sudário, ele que é pastor, presidente, fundador do Templo, Comunidade Evangélica Templo de Adoração, que fica ali em Pinhais, na Pineville, na principal avenida de Pinhais, que é a Avenida João Leopoldo Jacomel, número 10.700, com culto sempre aos sábados e quinta-feira. Na quinta-feira, às 20 horas. Sábado, às 19 horas. Você vai ter um lugar de comunhão, de alegria. Sabe, eu me sinto muito à vontade de contar, eu estou lá. Também, presidente do Núcleo de Comunhão Pastoral. É isso que assim que fala? Núcleo Pastoral de Pinhais. Que no terceiro sábado de cada mês tem o café para
pastores e líderes. Para todos os pastores que quiserem participar, vai gerar um relacionamento, vai gerar uma mesa saudável. Por quê? Porque às vezes a gente, através de uma conversa, de um café que a gente toma por aí, com pastores, você está passando por uma situação na tua igreja que o outro já pode ter passado e vai poder te dar falou, pô, não vai por esse caminho, vai por outro. E tem até alguma coisa que, assim, ó, eu tenho comunhão com muita gente, né? Você é meu amigo, nós temos vários amigos aqui, o Ronaldo, o Sidney, vários pastores. Esteve aqui com você, sim, o Elian, que é um amigão, eu amo demais esse homem. Nós temos o Milton, nós temos muitos pastores, muitos pastores. Às vezes não. Eu tenho certeza que uma igreja é forte em algum determinado ponto que a tua igreja não é tão forte. E que vai poder gerar para você, que vai poder te dar a condição de um crescimento, de uma solução de problema, de coisas que você está orando e tem uma pessoa ali do teu lado. O que a gente precisa fazer é deixar de ser autossuficiente ou querer ser autossuficiente em tudo. Nós temos irmãos que são muito bons na intercessão, temos pessoas aqui que são muito boas no evangelismo, na área da música, e que a gente pode ir interagindo. Você que não tem ninguém na tua igreja, você pode mandar alguém da tua igreja ter aula com algum irmão aí que se disponibilize. O que a gente quer fazer é essas ligações, né? Para a gente poder ajudar um ao outro naquilo que a gente é forte e receber alguma coisa naquilo que a gente não é tão forte assim. E principalmente ter comunhão. É dar aos pastores a condição de serem homens, serem CPF, serem filhos de Deus simplesmente, não só líderes, não só responsáveis por dezenas, centenas e milhares de pessoas. São pessoas que juntas vão poder se ajudar nas questões emocionais, né? Nas questões de compreensão. A gente não vai estar ali para julgar ninguém, a gente não vai estar ali para dar lição de moral, a gente não vai estar ali para dizer, eu tenho tantos membros e você tem poucos. Então você é igrejinha e eu sou igrejão. Não, é um lugar onde a gente tem liberdade independente de quantas pessoas, porque a última coisa que a gente quer saber é quantos membros você tem. Para nós, pouco interessa quantos membros você tem. O que a gente quer é que você esteja bem e Deus querendo, Ele vai acrescentar muito mais pessoas se você estiver bem. Se você não estiver bem, Deus não vai mandar mais pessoas. Você já não está bem, mais pessoas, é mais problemas, é mais trabalho. Então, o que a gente quer é deixar você bem para Deus mandar mais gente para você. Olha aí. Espetáculo, hein? Espetáculo. Então, inscreva-se nesse canal, curta e compartilhe. Vai ser algo poderoso aí. Você viu uma história fantástica. Olha aí, eu tenho até o negocinho aqui embaixo, ó. Tô aprendendo. Eu estou aprendendo. Ué, só porque eu coloquei a mão. Você viu ali que desapareceu? É que já foi, né? Já fez, já escreveu. Já. Meu. Bom, Pastor Robson, tem alguma pergunta que eu não lhe fiz e que você gostaria de ter colocado na pauta aí? Alguma fala que você gostaria? Falou, puxa vida, se eu falasse disso, daquilo, eu acho que acrescentaria, Firelo. Uma das... Eu não contei aqui, eu não quis omitir, mas é que é bastante longo. É que a vida cristã, ela não é um mar de rosas. E ela se torna pior se a gente não compreende quem nós somos em Deus, se a nossa identidade não está bem formada, se nós não estamos bem esclarecidos nos nossos papéis. Uma das coisas que eu aprendi é fazer as coisas que Deus quer que a gente faça e não aquilo que a gente acha que a gente deve fazer. Ou, muitas vezes, está na Bíblia. É bíblico, é espiritual. Porém, se Deus não pediu para a gente fazer, a gente não deve fazer. Que foi o que aconteceu comigo. Eu fiz algumas coisas que não deveria ter feito. Eu fiz algumas coisas e eu tive que me esforçar demais, porque como não foi Deus que pediu, Deus não tem compromisso. E se Deus não tem compromisso, quem tem que sustentar isso? É quem se meteu a fazer.
E isso me trouxe um prejuízo muito grande. Como eu disse, eu coloquei minha família em risco, eu forcei demais. Hoje tenho visto os meus filhos amarem Deus novamente, né? Retornarem a esse amor ao Senhor. Meu filho, músico fantástico, ele tem um coração pastoral também muito evidente, né, na vida dele, e Deus está trabalhando na vida dele. Deus está chamando ele já está perto, ele já está... Tem sido fantástico e algumas coisas têm acontecido. Porém, ele quase foi. Eu quase perdi ele, né? Nós quase perdemos ele. E isso gerou um sofrimento muito grande. E por quê? Porque eu fiz aquilo, não foi aquilo que Deus pediu para fazer. Eu fiz aquilo que eu achei que era para ser feito. Eu vi que não tinha problema, que era bíblico, que não tinha problema nenhum biblicamente falando, porém não foi o que Deus pediu para mim fazer. E o que aconteceu? Com tudo isso, a gente dá uns 2, 3 passos para trás, entende em Deus. Foi um processo doloroso, demorado e difícil, os 3 Ds, né? Porém, hoje a gente já enxerga Deus na frente, a gente já enxerga Deus levantando vidas e pessoas, aí é Ele fazendo, aí é Ele movimentando. Então, o que eu peço que você tenha maturidade e tenha paciência para descobrir em Deus o que é para você fazer. E que você não saia fazendo qualquer coisa porque o pastor pediu, porque o líder pediu, porque tem uma necessidade. Deus não se move por necessidade. Deus se move por propósitos. Então, que você entenda qual é o propósito, qual é a direção, qual é a razão para a qual você tem que dar uma guinada na sua vida. Eu me lembro quando Deus disse que é para que eu saísse da empresa que eu era sócio, que estava indo muito bem, que tinha uma remuneração muito boa, e Deus falou, agora, né, está atrapalhando, é uma decisão, que eu chamei a minha família, todos concordaram, e a gente passou a viver uma outra vida, né, uma outra realidade, porém numa paz gigantesca, dentro de um fluir de Deus muito grande. Mas quando você se mete a fazer coisas, que é um exemplo bíblico que eu posso dar aqui, foi Abraão, né, querer inventar um filho. E Deus não considera Ismael, mas considera Isaac. E ele, num texto, né, lá em Gênesis, ele fala, né, me entrega o seu único filho, que é Isaac, mas já tinha Ismael, que era mais velho, né? Por quê? Porque Deus não considera a obra que a gente faz fora do propósito. Então, que a gente não seja um atropelador da vontade de Deus para nós. Que a gente pare, entenda e passe a fazer aquilo que Deus tem direcionado e desejado e dito para a gente fazer. E não se meter em fazer coisa aí, porque daí é chamado lá em Hebreus, né? Obras mortas. Deixa eu ver um negócio aqui contigo, porque você quase perdeu o seu filho para o mundo. Foi isso que você deixou claro, né? Sim. E hoje a gente percebe muitos pastores, muitos líderes perdendo por uma falta de sabedoria, gestão. E daí qual que é o conselho então mesmo? É esse aí? Se você... E eu quero falar com você que está passando por isso. Então é o seguinte, ore, busque, se você quiser. Graças a Deus o Mateus está lá firme, forte. Graças a Deus, uma benção. Tocando, né? Uma benção. Quer que eu vá tocar na igreja? Só se for as baratas. Aí, não é louco, né? Aí o seguinte, então o que acontece? Não desista. Muda a estratégia em Deus. Né? Sabe? O Senhor continua no controle de tudo. Se quiser entrar em contato com o pastor Robson, está ali. Chama no DM ali, como é que é? No Instagram? Direct, né? No direct, e conversa, né? Então você tem mais alguma deixa para eles? Principalmente para os pais, porque o pai sofre demais. Dos pais.
Gente, quando um líder é afetado, quando um líder é mexido, a igreja inteira. O ministério recebeu um atraso, Aloysio, sem exagero, tá? De uns 8 anos, pelo menos. Atraso, gente, de 8 anos. Então, são 8 anos sem o propósito e sem o rompimento. Porque a gente é afetado demais. O que eu tive que fazer? Eu tive que dar 10 passos para trás. Eu tive que tomar coragem de dizer, não é culto de domingo, é culto de sábado, porque domingo... O meu primeiro ministério, se a gente não entender isso, o pastor ele não é casado com a igreja. O noivo é Jesus e a igreja é a noiva. E o pastor, inclusive, faz parte da noiva. Não é casado. O pastor nunca é casado com a igreja. Se tiver essa interação aí muito forte, está errado. A gente vai fazer coisa errada. E eu estou aqui admitindo. Eu estou aqui dizendo, né, aquilo que a gente falou. A gente acaba omitindo algumas coisas para não ser visto de uma maneira negativa. Eu estou feliz porque eu olhei para o meu primeiro ministério, que era a minha casa, que eram os meus filhos, né, os meus netos. Hoje eu celebro a minha casa. Hoje eu quero estar com os meus filhos. E eu incentivo toda a liderança. Eu incentivo toda a igreja. Inclusive eu digo, domingo é dia de ficar com a família. Se a família não puder estar envolvida naquilo que você vai fazer, não faça. Você pode até sair, você pode visitar outros irmãos, você pode... Qualquer coisa, desde que seja com a família, né? Aí o que eu fiz? Entendendo, né, essas coisas erradas que eu estava fazendo, eu recuei. Eu passei a pedir perdão a Deus pelos erros e mudar minhas atitudes. Aí a gente entende que é a igreja, entende o que é família, é uma coisa que caminha junto, porém ela precisa ser vista de maneiras diferentes. O pastor gasta muito dinheiro com a igreja e pouco dinheiro com a família. Hoje não. Esse mês agora passado aí a gente fomos lá para Arraial do Cabo. Eu, que maravilha, meu filho, neto, nora. Tem inveja disso, é pecado? Não sei, desde que você não fique bravo comigo. Não, bravo não. Tô esperando o convite lá, né? Só olhando. E celebrar pequenos momentos. Domingo agora, né? Anteontem a gente foi no circo. Meus netos, todo mundo lá, graças a Deus. Palhaçada, hein, meu? Eu quero mandar aqui um abraço, um beijo, né, para minha nora, para Micaele e para o meu genro Leandro. Amo eles são fantásticos, né? Fazem os meus filhos felizes, então são pessoas importantes para mim. E a gente está junto, a gente quer estar junto, a gente só não está muito tempo junto porque a gente se vê quase que todo dia. Quase que todo dia a gente está junto. Então a gente vê neto, celebra neto. É a primeira coisa. Aí eu estou bem em casa, eu estou bem nesse aspecto, eu vou estar fantástico na igreja. Está tudo bem. Vai ficar. Vai decolar e as coisas vão acontecer, Deus vai fazer, Deus é bom, Deus é maravilhoso, as coisas acontecem e vamos embora. Maravilha. Pastor Robson, quero te agradecer por ter aceito o convite. Trazer essa história. E além de trazer essa história, terminar brindando com uma dica de ouro, hein? Isso é uma dica de ouro. Mas tem que ter coragem. Tem que ter coragem, sabe? Coragem. E daí você vê, às vezes sempre que eu posto junto ali, e daí você vê toda a família reunida. É muito bom, né? E vou ser profeta na tua vida nessa noite. Você vai ver coisas maiores. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Porque recebo. É poderoso, né? Quando você conhece, você sabe qual é o teu lugar no corpo, sabe? Tem gente que precisa pegar e falar para você assim, eu amo minha mulher, eu amo meus filhos e a coisa vai fluir. Eu amo minha mãe, é tudo uma questão só aqui fazer jus, né? Colocar o pastoreio da igreja não está sobre mim. Juro, eu sou mais um coordenador, eu sou mais um entendedor dos meandros em que Deus tem falado e tem dito. Porém,
tem pessoas fantásticas na igreja pastorando. A minha esposa, ela se levantou de uma forma em relação a mulheres. Você não tem ideia de como as mulheres da igreja estão. Tem pastores, a pastora, eu quero falar que eu preciso falar, né? O pastor Leandro, a pastora Ruth, o pastor Luiz Carlos, né? O nosso pastor Fio. Amado Fio. e a pastora Michele, a pastora Beatriz, a nossa tia Bia. Tia Bia, uma querida. São pessoas fantásticas, sabe? Eles e outras pessoas lá. Eu estou colocando aqui pastores e nomeando eles, eu quero colocar os demais líderes que têm sido levantados por Deus, né? E que têm aguentado o rojão naquele lugar. Tem sido... E certamente que tem alguns líderes que nem são pastores e que são extremamente relevantes, mas você vai falar o nome de um, vai esquecer outro. Não é muita gente, aí vai uns 30 aí, pelo menos. Você vai se aí complicar. É uns 30. Então, nomeando eles, eu quero agradecer a esse povo maravilhoso aí da Templo de Adoração, a família Templo, né? Vocês são fantásticos e hoje eu acho que vocês me abençoam mais do que eu abençoo vocês. Se é que um dia eu abençoei, eu acredito que a gente está ali junto para fazer a vontade do Senhor e fazer Jesus ser conhecido, né? Conhecê-lo e fazê-lo ser conhecido. O que a gente quer é cumprir a vontade de Deus para nós nesse tempo que a gente está aqui. E um dia chegar no céu e poder se regozijar, falar assim, eu obedeci. Isso é bom. Eu obedeci. Isso é muito bom, não é pelo que você faz, mas é pelo que você obedece, não é verdade? Então, por isso que é do ativismo, né? Às vezes a gente acha que é pelo que a gente faz, e não é. É obedecer, faz o que o Senhor está falando. Eu tenho aprendido a fazer nada bem feito. Glória a Deus, mas com perfeição. Com perfeição, porque até isso a gente tem que fazer com perfeição. Maravilha. Nada. Pastor, amigo, obrigado. Deus abençoe a sua vida, sua família. Eu estava ansioso para participar. Uns nomes aqui que eu acompanho, né? Acompanho toda semana. Os nomes que vêm aqui, eu me sinto privilegiado de poder estar no meio desse, no hall, né, dos nomes que já participaram desse podcast e daqueles que ainda vão, né? E que a gente vai ver crescer aí fantasticamente. Em nome de Jesus, eu também, se posso, quero declarar que esse podcast vai ser um marco aí para as questões do reino, né? Para as questões de Deus aí na terra, em nome de Jesus. Vai ser extremamente relevante e importante. Já é, mas eu digo de um conhecimento, né? Dos cristãos, de um alcance, exato, um alcance muito maior do que, em nome de Jesus, eu recebo. Amém. Recebemos. Eu creio. Isso aqui é para enaltecer o nome dele, para aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Nas nossas vidas, Amém? Amém. Pastor, sabe que aqui tem regra, né? Tem regra. Então, você já sabe, eu quero que você ore por mim, pelo Aládio, por cada um que está assistindo nesse momento. Amém. E para cada um que vai assistir em qualquer momento isso aí. Amém. Tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos ouvir a oração, vamos receber a oração. Amém. Papai, primeiro, como obediente, eu quero orar pela vida do teu filho Aloísio, desse homem que tem se disponibilizado em tuas mãos para cumprir a sua vontade. Ele tem sido a ponte, ele tem sido um instrumento, ele tem sido a pessoa que eleva outras pessoas, que agrega, uma pessoa que ajunta, uma pessoa que tem entendido reino na sua essência. Hoje, o apóstolo Aloísio, ele tem uma missão ainda muito mais relevante e muito mais importante. Portanto, eu oro para que o Senhor não só o capacite, mas que o Senhor faça dele esse instrumento. Que o Senhor o use com muita graça, unção e poder. Que o Senhor use as dependências desse estúdio, todos os equipamentos, tudo que o Senhor tem dado ao teu filho Aládio, que ele possa, usando disso, fazer com que o teu nome seja glorificado e exaltado. E que ele também seja próspero nisso, que ele também venha, sendo próspero, investir cada vez mais no teu reino.
E também quero orar por esta que está nos assistindo, nos ouvindo, que vai fazer isso daqui a um tempo, em nome de Jesus. Que essas pessoas possam se sentir amadas, independe do que fazem e do grau de relevância ou de importância ou de chamado que cada um tem, Senhor Deus. Porque o Senhor tem chamados diferentes e não quer dizer que são menos ou mais importantes, só tem menos ou mais responsabilidades. Mas a importância é para que pessoas possam te conhecer, que todos possam entender que é para a glória, a honra, louvor do Senhor, que cada um, Senhor, exerça com amor, com vontade, com desejo, as pequenas, as médias e as grandes responsabilidades que o Senhor tem dado a elas, e que elas entendam que tudo é para glorificar o Teu nome, para honrar o Teu nome. Com o objetivo, sim, de que outras pessoas possam te conhecer também, possam ter um encontro com o Senhor e entregarem as suas vidas ao Teu senhorio e, sendo salvas, possam povoar o céu. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada ouvinte, a cada telespectador, eu abençoo, Senhor Deus, com toda a força do meu ser, em nome de Jesus. Que o Senhor alcance a cada um nas suas necessidades e que o Senhor faça de cada um instrumento poderoso em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu recebo cada palavra. Bom demais estar entre amigos, bom demais que você veio. Segunda-feira tem mais. Sempre, eu tô extasiado, tô feliz. Aládio, mais uma bênção nas nossas vidas. Depois tem mais, né, Aládio? Depois tem mais, tem mais regra, né? Tem. Aí, já viu. Quero agradecer mais uma vez, pastor Darcio. Pastor Darcio. O Darcio está falando sim. O Darcio está falando. Um abraço, meu querido Darcio, nosso amigo aqui. Nossa. Darcio, feliz de ter sido confundido por esse nome. É bom, né? Tem gente que a gente não liga. Abraço para o Darcio, para a Raquel, lá de Guarulhos, que estão ligadinhos, tenho certeza. Pastora Raquel não perde Ela, às vezes, não consegue assistir ao vivo. E esses dias eu estava meio mal, de alguns meses atrás, ela ligou e falou: Luiz, o que aconteceu aquele dia? Eu falei: não está brincando que você percebeu. Eu falei: eu estava mal. Né? Eu estava mal de dores, eu estava com cólicas estomacais. e era cólica, era dor, era uma coisa assim, alguma coisa que eu devo ter comido. Então eu estava mais sério do que o normal, sabe? Assim, e falei: meu Deus do céu. Falei, até me liguei depois pedindo perdão pro pastor que estava aqui naquele dia. Falei: rapaz, eu não sou assim. Falei: mas aquele dia estava ruim mesmo, né? Uhum. E eu tentando achar que eu estava disfarçando ela já, né? Então, um abraço, minha querida Raquel, esposa do meu amado Darcio José. Fantástico casal, abençoadíssimo. Eu amo eles demais, também, amo demais. Né? Abraço para a Gilda. Né? A Gilda que recebe a gente de verdade lá, né? O dono da casa também, né? Mas é a Gilda que faz aquela comida maravilhosa. Então não dá para deixar de... A gente tá sempre lá, tem que sempre agradar a Gilda. Tá, eu quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe, uma honra ser teu amigo, é uma honra estar junto contigo aqui, e eu quero agradecer a cada um de vocês. Então, você que chegou agora, compartilha, manda para todo mundo. Você não se inscreveu, ainda se inscreve, dá tempo ali, é só apertar ali, não precisa preencher nada, é só apertar, inscrito. Você já está inscrito, aperta o sininho, vai ser avisado toda segunda-feira quando entrar no ar. E compartilha para mais gente conhecer um pouco de histórias, a ver se conhece algum pastor que está sofrendo mais que está sofrendo. E daí, às vezes, está sofrendo porque está carregando um peso que não é dele. Então, aqui tem um exemplo de vida. Tá certo? Um beijo carinhoso para vocês. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Que faça teu rosto brilhar, resplandecer. Amém? Deus abençoe. Segunda-feira que vem a gente está de volta. Tchau, tchau.
Eu sei que você provavelmente já ouviu falar do Cantinho da Fé, mas caso não conheça, vem comigo. Com mais de 1.000 metros quadrados de loja, fábrica, estoque e departamentos, nossa loja fica localizada próximo ao terminal do City Cercado, com uma infinidade de produtos como quadros decorativos, materiais para campanhas, decoração de ceia e muito mais. Ai, fica tranquilo, se não tivermos o que você está procurando, nós criamos para você. Temos uma equipe preparada e pronta para te atender a qualquer momento. Basta vir em nossa loja, Rua Cid Marcondes de Albuquerque 2527, ou escanear o QR Code ao final do vídeo para ter acesso a todas as nossas plataformas digitais. E bom, como você pode ver, são muitos departamentos para te apresentar em apenas um vídeo. Então venha nos visitar e seja nosso parceiro, e não apenas um cliente. Aguardamos por você. Panificadora Aquarela, pães fresquinhos a toda hora, a maior variedade de doces e salgadinhos. Contamos também com uma farta mercearia. Aceitamos encomenda de salgados e doces para sua festa de aniversário, casamento e confraternização. Panificadora Aquarela em Colombo, em 2 endereços: no Jardim Monza, na Rua Pascoal Lazarotto Toniolo 1036, e no Guaraituba, na Rua Cascavel 301. Panificadora Aquarela, informações 41 3656-4848. Panificadora Aquarela. Patrone Aços, distribuidora de telhas e calhas, telhas em aço, telhas termoacústicas, telhas pintadas, telhas colonial em aço, distribuidora de telhas, calhas e materiais para calheiros, bobinas, parafusos, condutores. Entre agora em contato pelo telefone 41 3367 6060 ou aponte a sua câmera para o QR Code no vídeo. Patrone Aços. Ótica de Paula. Na de Paula Óticas, você recebe uma consultoria antes de comprar óculos e lentes de qualidade. As grandes marcas em lente: Roya, Zeiss, Varilux, Rudenstock e as melhores armações: Ray-Ban, Sabrina Sato, HD, Vogue. Tudo para a saúde da sua visão. Chama em nosso WhatsApp pelo número ou QR Code e confira os benefícios que preparamos para você que vem do Sua História Podcast. Rua Engenheiro Costa Barros, 1793, Cajuru. Contato 41 99704 7493. Hamburgueria Água Verde e Hamburgueria das Américas. Hambúrguer artesanal, porções, costela defumada e um vasto cardápio de petiscos em um ambiente familiar. Em Curitiba, 2 endereços: Hamburgueria Água Verde, Avenida dos Estados 630, e Hamburgueria das Américas, Rua Capitão Leônidas Marques 1278. Para quem mora próximo, faça seu pedido pelo QR Code. Este podcast foi transmitido e editado por AC Video Produções. AC Video. Uma produtora a serviço de Deus. Lives, edições de vídeos, casamentos, formaturas e videoclipes. Priorize a qualidade nas lives de sua igreja e de seu ministério. Na área da tecnologia, as pessoas priorizam a melhor qualidade. Nós estamos há mais de 20 anos no mercado e temos os melhores equipamentos para abençoar o seu ministério, cantor, pregador e a sua igreja. Entre em contato conosco e faça o seu orçamento. A nossa equipe está pronta para lhe atender. WhatsApp 41 99876 6767. AC Video.